Hoje eu vou te contar a história de quando eu fui demitido da primeira orquestra que eu passei como violinista, como primeiro violino, lá em 2004, 2005, essa história, 20 anos tem essa história que eu vou te contar. Presta atenção, que é muito boa e eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa de lição de vida para você. Você que é jovem, músico, você vai tirar uma lição dessa história aqui e eu não vou te cobrar nada por isso. Aliás, vou te cobrar só o like e deixar um seu comentário aqui, o que você achou dessa história, se você se identificou, se você tem alguma história parecida. E se inscreve no canal também, Dicas para Violinistas aqui do YouTube, para a gente conseguir bater os 100 mil inscritos aqui no canal, ok? Bom, isso aí era no ano de 2004, 2005, certo? E eu fiz o teste, na verdade, e passei na Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas, que tinha naquela época. Não sei se tem ainda hoje, não vou citar nomes de quem era Spala na época, de quem era regente, etc. e tudo mais, tá bom? Mas porque a ideia aqui não é criticar, não é nada. É só trazer uma história de vida minha, de experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar você, violinista. Antes de continuar, eu queria dizer para você, leia a descrição aqui desse vídeo, a legenda desse vídeo, a descrição. Eu tenho dois dos meus cursos. Um, workshop Como Ensinar Violino do Zero, 24 horas de conteúdo com certificado, passo a passo sobre como ensinar violino. Oferta mega especial, não sei se quando você vai chegar nesse vídeo ainda vai estar, tá bom? Mas leia a descrição e o meu curso para você que toca violino, começou a aprender ou está querendo começar a aprender a base do violinista. Coisas muito importantes que praticamente quase nenhum professor ensina e todo mundo fica com vício, todo mundo fica tocando errado por um bom tempo e aí fica com problemas na base, o que prejudica de aprender vibrato, mudança de posição e tudo mais. Bom, então 2004, no ano de 2004, se eu não me engano, foi 2004, ou final de 2003, alguma coisa assim, tá? Eu já estudava em Tatuí em 2004, foi em 2004 mesmo, porque foi quando eu entrei no Conservatório de Tatuí. Aí lá pra, eu acho que fevereiro ou março, mais ou menos, abri o teste para tocar na Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas. Os ensaios eram lá dentro da Unicamp, lá na Casa do Lago, né? E eu fui lá fazer o teste um dia à noite, no final de um ensaio, né? Já rolava a orquestra, e aí fiquei sabendo que estava precisando de violino e que estavam fazendo o teste, fui lá. Conversei lá com o regente da época, você pode me ouvir, né? E aí o regente e o Spala me ouviram no final lá, eu e mais algumas pessoas que estavam para fazer o teste. Toquei na época, se eu não me engano, concerto de Haydn, em Sol maior. E aí eu passei para os primeiros violinos daquela orquestra. E aí comecei ali a minha primeira experiência de tocar em orquestra. Na verdade, desde 2002, mais ou menos, eu já tocava em orquestra, mas orquestra de câmara. Eu tocava desde 2002 na Orquestra de Câmara de Salto, da cidade de Salto, aqui em São Paulo, né? Mas era uma orquestra pequenininha, assim, duas estantes de primeiro, três de segundo também, etc, né? Então era uma dinâmica totalmente diferente. A Sinfônica Jovem de Campinas era uma orquestra sinfônica completa de estudantes, mas com orquestra jovem, mas uma orquestra completa. Lá eu fiz a abertura da Flauta Mágica, Quinta de Beethoven, Concerto Duplo de Bach, fiz um monte de peça que me fez crescer muito naquela época, né? E aí então eu passei. Foi uma experiência muito boa, assim, logo que eu entrei eu tomei um susto muito grande, né? Eu fiquei meio perdido ali os primeiros dois, três ensaios, se eu não me engano, acho que eram dois, três ensaios por semana, alguma coisa assim, tá? Eu ia daqui para Campinas, lá na Unicamp, era dentro da Unicamp, eu sou de Indaiatuba, né? E lá eu conheci muita gente, cara, foi muito legal, assim, network, né? A gente fez algumas viagens com a orquestra, então aquela dinâmica legal de ônibus, né? Todo mundo viajando, etc. Numa viagem lá, o ônibus aqueceu o freio, quase perde o freio, errou o caminho, a gente chegou perto de Curitiba, não era nem pra gente ir para aquele lado. Puta, foi figuraça, foi muito legal essa época aí, né? Nessa época também eu conheci uma colega que era a Suelen.
A Suelen era violinista, né? Ela é violinista, se eu não me engano agora ela toca na Sinfônica do Estado, não lembro de onde que é, mas é lá no Nordeste. E eu conheci a Suelen, ela era apenas uma garotinha com violino Nurenson, se não me engano, assim, muito novinha. Ela estava começando ali, bem iniciante, e eu lembro ela toda insegura, com medo. E por que que eu tô falando isso? Porque alguns anos depois, talvez uns 10, 12 anos depois ou mais, eu encontro com ela, eu já tocando na Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, encontro com a Suelen fazendo cachê lá, e aí fiquei sabendo que ela tinha seguido os estudos, tinha feito academia da OSESP, tinha tocado com Davi Graton e estava indo para os Estados Unidos fazer mestrado, se eu não me engano, e tocando muito, assim, a Suelen detonando o violino, assim, fiquei muito feliz de ver ela, né, e lembrar de como ela era uma garotinha lá na Jovem de Campinas naquela época. Mas enfim, vamos lá, né, para a história para vocês que eu tô falando. Aqui são alguns detalhes que me fez lembrar. Mas nessa época aí, então, era um projeto, essa orquestra, né, como a maioria das orquestras jovens, né, era um projeto de Lei Rouanet, provavelmente, e tinha uma grande empresa brasileira que estava por trás desse projeto. E isso era o que o pessoal da diretoria da orquestra falava pra gente. Falou assim: olha, nós ganhamos um projeto, a verba é tanto, o cachê vai ser tanto por músico, por concerto, né? Na época, eu acho que eles combinaram com a gente que eram uns 300 ou 400 reais, era alguma coisa assim, e era um concerto por mês, mais ou menos. Agora eu não lembro se era por mês esse valor que eles iam pagar ou por concerto, mas eu acho que era por mês. E aí a gente ensaiava toda semana e acho que apresentava tipo a cada 40 dias, alguma coisa assim, tá? Aí, o que aconteceu? Por que eu fui demitido dessa orquestra? Presta atenção para você entender essa história. Aí passou o primeiro ano inteirinho, né, de 2004, salvo engano, o primeiro ano inteirinho, desde lá de fevereiro, março que eu entrei na orquestra, até o final do ano. Acabou o ano, a gente fez os últimos concertos e não recebemos nenhum centavo. Todo mês eles enrolavam a gente, falou assim: não, vai receber agora, é que deu um problema no projeto, voltou, então ainda não sei o que, aquela coisa assim que quem já tocou em orquestra, quem já tem mais experiência, sabe que é normal, que acontece de monte por aí, né? Acontece até hoje, esses rolos, né? E aí então, passou o primeiro ano inteiro, entramos de férias, não recebemos, ou seja, eles já deviam pra gente, tipo, R$ 3.000 para cada músico ali, porque era pelo menos uns 10 meses, já que a gente estava tocando, né? Aí no segundo ano, a gente voltou em fevereiro ali, acho que se não me engano, e viu, e aí? Não, nós temos uma boa notícia, o dinheiro do ano passado já tá para sair, é que deu um problema no projeto, assim, assim, assado, e não sei o que, e todo mundo, beleza, então vamos tocar. A orquestra era composta praticamente de alunos da Unicamp, né? Na maioria mesmo, 99% dos alunos da Orquestra Jovem de Campinas, Sinfônica Jovem de Campinas, eram alunos da universidade, da Unicamp, né? E aí, então, começamos os ensaios no outro ano, em 2005, e foi. Se eu não me engano, a gente foi mais ou menos até agosto ou setembro do outro ano, de 2005, e não recebíamos, a gente não recebia o dinheiro ainda, né? E eles enrolam, não, porque não sei o que, não, porque não sei o que lá. E eu acredito mesmo, não era má fé deles, não era, né? Só que aí, o que aconteceu? Quando começou a passar todo esse tempo, né? Aí, como sempre, tem a turma que vai embora de cabeça baixa e não reclama, fica quietinho. E como sempre tem a turma que começa a se ajuntar para reclamar. E eu sou dessa turma aí nessa época, né? E fui dessa turma por um bom tempo, né? Então assim, a gente juntou, porque a orquestra era muito grande, tinha muita gente mesmo nessa orquestra. Ela era bem grande mesmo. Então a gente juntou um grupo de mais ou menos assim, sei lá, vamos supor, se a orquestra tinha, sei lá, 80 músicos, a gente estava num grupo mais ou menos de umas 20, 30 pessoas que se juntou para reclamar, para poder ficar reclamando lá para eles, apertando, viu? Como que é, meu? Vocês precisam pagar e tal, né? Eles estavam devendo ali, sei lá, R$ 3.000 do primeiro ano, 4.000, e já no segundo ano já era mais uns 2.000, enfim.
começamos a pressionar eles. Nessa época, não existia a tecnologia que tem hoje, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, essas coisas. Lembrando, era o ano de 2005, mas existiam os grupos de discussão do Yahoo, né? Então pesquisa aí se você não é dessa época e comenta aí se você é dessa época aí para denunciar a tua idade. Ah, e aí a gente montou um grupo de discussão no Yahoo, então você mandava um e-mail, ia para todo mundo esse e-mail, aquela pessoa respondia, vinha para todo mundo aquele e-mail, era uma conversa por e-mail que todo mundo ia discutindo, né? E aí então a gente começou a pressionar a orquestra, passado um mês mais ou menos, um mês e meio, eles chegaram, a gente foi pressionando eles muito, né? E eles chegaram então, a diretoria da orquestra chegou um belo dia num ensaio, né, no final de um ensaio, ou no começo de um ensaio, falou assim, ó, fulano, ciclano, beltrano, falou o nome de todo mundo, falou assim, na hora que acabar o ensaio, vocês vêm aqui que a gente quer conversar com vocês, né? E aí foi assim, os chefes de naipe, né, eram profissionais que guiavam a orquestra, né? Então cada chefe de naipe pegou o seu grupo ali, chamou aqueles músicos um a um e demitiu aqueles músicos, dispensou a gente. Demitiu não porque a gente não era registrado, nada, não tinha, era tudo de boca. Era tudo de boca, né? Mas, veja bem, eu não estou reclamando, né? Porque eles pagaram certinho. Né? Eles chamaram a gente e falaram assim, olha, é o seguinte. Só que eu achei bem sacanagem, né? E na época eu tinha 19 anos, tá? 19 para 20 anos, né? Começando ainda a estudar, etc. E eles chamaram e falaram assim: olha, você está sendo demitido, né? O Spala da orquestra naquela época. Você está sendo demitido, Ricardo, porque é, não tem o nível técnico da orquestra. Usou essas palavras. Só que engraçado que assim, eles demitiram todo mundo, eles dispensaram todo mundo que estava naquele grupo, entendeu? Então assim, eu não tinha o nível técnico da orquestra, mas eu sentava na terceira estante dos primeiros violinos, né? Então, assim, se eu tivesse sendo jogado lá para trás, né? Enfim, não era, né? A gente teve um concerto do duplo de Bach com solistas, de um casal de solistas portugueses que estavam no Brasil e foram solar, e alguns músicos foram selecionados para tocar, porque a orquestra ia ser reduzida, a orquestra de corda só, né? Ia reduzir, porque a orquestra era muito grande mesmo, uma orquestra jovem grande. E aí então eu fui selecionado também para participar desse concerto. Então, quer dizer, se eu pensasse naquela época, né, eu fiquei meio chateado, porque eu falei, poxa, eu não tô no nível da orquestra, né? E eu não me toquei na época, assim. Quer dizer, eu me toquei que era porque eu tava pressionando o pessoal, né, por causa do pagamento. E a gente, esse grupo, tava inflamando a coisa, entendeu? Tava começando a cada vez ter mais gente querendo brigar por causa daquilo. Então começou a se tornar um problema e eles contiveram, né? Eles conteram aquilo dessa maneira, dispensando as pessoas. Só que fizeram assim, dispensaram a gente e ao mesmo tempo, né, acho que tinha saído o dinheiro do projeto, eles chamaram a gente, ó, você tá aqui desde tanto, então era 300, 400 reais por mês, não me lembro, mas eu lembro que foi a minha primeira grana grande, assim, que eu ganhei, né? Hoje em dia, 5, 6 mil reais já é bastante dinheiro, né? Vocês imaginam em 2004, 2005, na verdade, né, no meio para o final de 2005, 5 mil reais, cara. Eu lembro que eu comprei o meu primeiro estojo de violino bom, que era o estojo do Kloss, que eu usei por 10 anos. Eu comprei um arco profissional, um arco bom, que eu agora já vendi esses dias atrás, aí alguns meses atrás. E troquei por um arco melhor, né? Mas era um arco muito bom, era um arco de uns 2 mil e poucos reais. Comprei 2 ternos, comprei captador, eu investi em mim ali como violinista, né? Mas, ao mesmo tempo fiquei triste, né? Cheguei pro meu professor, falei, pô, era o Milton na época, né? Falei, pô, Milton, os caras me mandaram embora, falou que eu não tô no nível da orquestra, técnico, cara, e tal. Não, mas como assim, tal? Eu contei a história pra ele, ele falou, Ricardão, é que você, né? Você botou. Ele falou, vou falar lá com o Spala, que ele conhecia o Spala da orquestra, que na época tocava junto já com ele na Sinfônica de Campinas, né? E aí ele foi lá, falou que foi lá, falou com ele, falou, ô meu, pô, o que você falou lá pro meu aluno tal? Eu sei que ele toca muito bem, papapá. E o cara falou, ô Milton, não é, cara. Mandaram eu fazer isso daí, eu sei que ele toca bem, mas ele tava com um grupo lá metendo pressão na galera e tal. E aí aconteceu isso. Mas, para minha realização pessoal, né? Logo depois que eu saí dali,
dessa Orquestra Sinfônica Jovem de Campinas. Eu passei no teste da Orquestra João Delfiol, lá de Tatuí, e passei como Spala. Fui Spala daquela orquestra em 2005, em 2006 e 2007, ou 2005, 2006, não me lembro direito as datas, estou meio perdido nisso daí. Mas foram 2 anos que eu fiquei de Spala da Orquestra João Delfiol, me abriu muitas portas, me trouxe uma visibilidade legal na época, no Conservatório Tatuí, né? Enfim, essa história então, cuidado, não vai se meter no grupo do pessoal que vai ficar reclamando, né? Eu falo isso, mas é brincadeira, porque eu acho que isso é de personalidade, né? Então tem gente que aceita, acata, acha tudo bem, deixa quieto, né? E tem gente que não. Tem gente que não, vamos brigar por isso, vamos... Então é personalidade de cada um, né? Nunca a gente desfez, desmereceu, foi mal educado com ninguém, né? Não fizemos baderna, não fizemos nada disso, né? Tanto que, assim, quando eles chamaram a gente, eles pagaram o nosso valor, falaram só, vocês estão bagunçando aqui todo o coreto, né? E a gente foi botando fogo, lenha na fogueira, né? Então precisaram dispensar a gente. E essa foi a minha demissão que eu tive aí. Na verdade, foi a única. Depois eu nunca mais fui demitido de nenhum lugar, né? Foi só por isso daí e por essa história aí que aconteceu. Então, se você tem uma história parecida, se você gostou, enfim, deixa um comentário aqui o que você achou, se você gosta dessas histórias aí, eu vou contando mais essas histórias de vida de músico aí que eu vivi já nesses últimos 20 anos aí tocando, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e também me segue lá no Instagram, @RicardoSander. Até mais!